Irmãos, eu peço que você abra a palavra de Deus, a tua espada, a verdade, lá em João capítulo 10. João capítulo 10. Eu quero falar com você hoje, nós vamos ler a partir do verso 1. E o tema dessa mensagem é Jesus à porta. João capítulo 10, versículo 1. Então assim diz a palavra: em verdade lhes digo, que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Elas, porém, nunca seguirão o estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Aleluia. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo se aproxima, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca as ovelhas e as dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu o conheço, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Por causa dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Outros, porém, diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Vamos ler somente até aí. Amém. E como eu falei para vocês, né, o tema dessa mensagem é Jesus à porta. E para que a gente possa entender com profundidade, né, o que essa palavra quer dizer, eu quero fazer uma breve introdução para que você entenda, né, cada um desses elementos, né, que Jesus utilizou aqui nessa parábola. A primeira delas, né, é a questão da analogia da ovelha. Eu já tive a oportunidade aqui de falar, né, com vocês sobre a questão da comparação perfeita, né, que é tida de nós como rebanho de Cristo, né, assim que nós somos chamados, nós como rebanhos de Jesus, e fazendo uma comparação de cada homem e mulher de Deus como ovelha. A ovelha, ela tem algumas peculiaridades que vão nos levar a entender exatamente aquilo que Jesus está falando, né? A primeira delas, a ovelha é um animal que ela tem uma visão reduzida, né? Uma ovelha ela consegue discernir imagens aproximadamente somente até 10 metros. Né? Então 10 metros, talvez seja, não sei se a largura aqui, talvez seja 10 metros. Entendeu? Então você consegue perceber, obrigado meu irmão, Deus te abençoe, querido. Então você consegue perceber que é um animal que é necessário um cuidado, né? Por conta dos perigos existentes. Vou dar um exemplo, né? Existem pastagens, e numa boa parte das regiões onde as ovelhas pastam, existem montes, e existem vales, e existem abismos. Então, uma das finalidades do pastor, uma das finalidades do cuidado, é para que essas ovelhas, por exemplo, não caiam em buracos. E comumente, dependendo do tamanho do rebanho, às vezes uma ovelha cai em buracos.
Entendeu? Por quê? Porque a imagem não é aguçada. É um animal, por exemplo, que não tem uma maior velocidade. É um animal que não se compara com um cavalo, com um boi correndo, por exemplo, que pega uma velocidade um pouco maior. Ou seja, é um animal lento. Entendeu? É um animal que quando está perdido, sabe o que ela faz? Ela não procura, ela grita. Só para vocês terem uma ideia. Ela grita e fica andando por caminhos próximos, gritando, a ver se ela consegue, por meio da audição, ouvir se alguém responde para ela. Se ninguém responder, ela continua gritando. Ou seja, essas características, uma visão desprivilegiada, um desespero quando está sozinho, né, que fica gritando. O que é que vocês acham que isso geralmente atrai o quê? Predadores. Então, mais uma comparação, né, uma ovelha conosco. Muitas vezes, diante de determinadas circunstâncias em que nos achamos perdidos, acabamos atraindo os predadores também, da mesma forma. O outro aspecto é a questão do aprisco. Né? O aprisco geralmente era um pátio, né, onde se construía um muro de pedra, né, com a finalidade de quê? De que elas pudessem ser guardadas no mesmo lugar. Entendeu? Então isso é o aprisco. Né? Só que numa simbologia, a analogia, né, com o que nós estamos vivendo, nós falamos de ovelha numa comparação com cada um de nós. O aprisco seria esse lugar onde nós estamos reunidos, né? Uma comparação com a igreja. É o lugar, uma comparação com o local onde nós nos reunimos, nós como ovelhas, entendeu? O local onde nós somos igreja, juntos. Né? Hoje nós adoramos aqui nesse lugar, chegamos até aqui, tivemos umas conversas anteriores, né, falando sobre a realidade de muitas famílias, né, que nós estamos nos deparando hoje. Então o aprisco é justamente esse lugar, né, o lugar onde o pastor ele reunia as ovelhas e guardava. Né? Só que a Bíblia também traz nessa palavra um aspecto importante sobre a questão do assalariado, a questão do porteiro. Não é da porta, é do porteiro, daquele cara que ficava na porta. Esse porteiro ele faz uma comparação e diz assim: olha, ele não é o pastor. Sabe por quê? Porque quando ele vê o perigo, ele foge. Está muito frio. Não está frio não? Pensei que era frio. Está muito frio aí? Não? Então o porteiro ele é o assalariado, né, que ele chama alguém que é remunerado para fazer o trabalho. Só que esse remunerado ele não dá a vida pelas ovelhas. Entendeu? Ele não vai se sacrificar em prol da causa, vou dizer assim. Ele não vai ser um Marte para salvar ninguém. Pelo contrário, ele só recebe um salário. Então, se vê um perigo que ele acha que ele tem risco para a sua vida, o que é que ele vai fazer? Vai embora. Então, ele faz exatamente uma comparação para dizer assim: olha, o bom pastor, ele não é o porteiro. O porteiro, o assalariado lá, quando ele vê o perigo, ele vai embora. Mas o bom pastor não, ele dá vida pelas ovelhas. Uma outra situação que você pode perceber é que Jesus estabeleceu uma ordem, né, uma ordem instituída. E essa ordem diz que o acesso é por meio da porta. Né, nós lemos agora há pouco. Ou seja, ele diz assim: olha, quem entra, o pastor, ele entra pela porta. E os convidados desse pastor também, nós como ovelhas. Só que todo aquele que não é pastor, aquele que entra por outro lugar que não seja por meio da porta, ele chama de ladrão e assaltante. E para nós, né, o que é que isso quer dizer? Que Jesus é o único caminho, irmãos. Jesus é o único caminho para Deus. Qualquer outro caminho que seja apontado, isso quem está falando é Jesus, né? Não sou eu, é a Bíblia. Qualquer outro caminho apontado como caminho para chegar em Deus, ele diz: esse caminho ele é feito por ladrões e assaltantes. Ou seja, é feito por inimigos do Senhor. E em nossos corações isso deve ser muito claro, isso deve ser muito evidente, deve ser muito latente. Entendeu? Que você leve isso daqui hoje no seu coração. Qualquer outro lugar apresentado para você, que te leve à comunhão dos santos, qualquer outro lugar apresentado para você, que houve uma promessa de vida eterna, de salvação, uma promessa de redenção com Deus, uma promessa de aliança com o Senhor, uma promessa de que você passa a ter acesso ao Senhor. Jesus ensinou na palavra que esse caminho, que não é pela porta, que é Jesus, ele é feito por ladrões e assaltantes. E hoje você vai ter oportunidade de uma escolha: a quem você vai seguir. Se você vai ser a ovelha que segue o bom pastor, né, que fala que ouve a sua voz e o conhece, ou se você vai ser alguém que vai escolher qualquer outro lugar que não seja a porta para entrar,
Entendeu? E esse outro lugar, como o próprio Jesus ensinou, ele não é feito por aqueles que estão legitimamente legalizados por Deus, legitimamente instituídos pelo Senhor. E o mais importante, né? Queria falar com você aqui agora sobre o bom pastor. Essa é a parte boa, né? É o momento que você se apluma na cadeira e fala assim, pô, agora, né? Era só a introdução, agora vamos falar sobre o pastor. É incrível porque a Bíblia nos ensina, né, que esse pastor, ele é o único que está instituído com autoridade sobre essas ovelhas. Ele é o único que tem permissão de Deus. Eu estou falando da permissão de Deus para esse cuidado. É o único que tem permissão de Deus para que elas possam segui-lo. Você consegue entender? Então, esse pastor, a Bíblia diz que ele chama as ovelhas pelo nome. Ele conhece cada uma delas. E é incrível porque eu estava ali agora há pouco naquela adoração, e não é segredo para ninguém, você consegue ver, né? Hoje nós temos muitos lugares vazios, né? Nós temos, se você puxar de uma forma muito breve no coração, cada um talvez lembre de alguém, né, diferente. Mas hoje nós temos muitos irmãos que foram acometidos por essa virose e tal. Tem uma irmãzinha, né, muito pequenininha, 3 aninhos de idade, né, teve lá um apendicite, algo raríssimo. E quando eu estava ali adorando e estava trazendo o nome de cada um dos irmãos e clamando para Deus assim, para que eu não esquecesse de nenhum deles, sabe? Sabe quando você vai orar por alguém e fala fulano, fulano, fulano e fulano e fulano? As crianças gostam, né? Já viu criança quando vai orar? Não é assim? Aí ele puxa um, meu irmão, que nem você fala, caramba, esse aí eu não oro tem 1 ano, mas ele puxa um, né? Puxa alguém, fulano, às vezes um irmão da igreja, um coleguinha da igreja, né? Coleguinha do colégio. Aí ele puxa alguém assim que você está esquecido. Eu ficava ali, estava igual criança orando. Oh meu Deus, não deixa eu esquecer ninguém, Senhor. Tava os nomes captando. Só que eu sou falho. Nessa oração, alguém pode ter ficado na minha oração pelo meio do caminho. Mas a Bíblia ensina que o bom pastor conhece cada uma das suas ovelhas. A Bíblia ensina assim, pode uma mãe se esquecer da criança que amamenta? Pode uma mãe se esquecer? Pois é, mas ainda que ela esqueça, ainda assim, Deus jamais esquecerá de você. Isso é o que a Bíblia diz. Para você ter uma ideia, né? E essa analogia do que a Bíblia faz sobre esse nosso bom pastor de uma mãe, quem é mãe aqui sabe, eu sou pai e acompanhei muito de perto. A mãe, quando ela está amamentando, o seio fica bem dolorido, né? Se a criança, parece que a criança, você pode estar na manicure, a criança chora lá, começa a pingar o leite, não é assim? Né? A criança chorou lá de fome, você está na manicure mesmo, 3 km de distância, começa a pingar o leitinho, né? Ou seja, é o momento exato. Então, será que você tem condições, você que é mamãe, a senhora mamãe, né? Não é assim, o leite? Você teria condições de se esquecer do seu filho que você está amamentando? Tem certeza? Pois é, mas a Bíblia diz, ainda assim, o Senhor jamais deixa abandonar você. Jamais vai se esquecer de você. É para que a gente tenha uma noção de quem é esse bom pastor que nós estamos falando hoje. Para que nós tenhamos a noção quem é essa porta que nós vamos falar hoje. Ele diz que as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. As ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Você conhece a voz do seu pastor? Do bom pastor que eu estou falando. Você conhece a voz do bom pastor? Você já ouviu a voz de Deus? Deus já te deu uma direção de algo? Você consegue, quando eu falo ouvir, existem experiências sobrenaturais, já vivi alguma delas. Mas às vezes você recebe aquele chamado no coração, né? Aquele impulso, aquela mente palpitante que não te deixa esquecer, não te deixa abandonar determinada situação. É a voz do Senhor querendo falar algo contigo também. Então, você conhece essa voz? Se de repente nós estamos aqui hoje e você ouve, Lisiane, será que você falaria como Maria, que já tinha ouvido Jesus tantas vezes,
Ela levantaria os olhos e falaria: Rabone, mestre. Maria conhecia a voz de Jesus. Bianca, né? Eduardo, Yasmin, assim, Wellington, Fátima. Hã? Você saberia discernir essa voz? Você saberia que é o bom pastor te chamando? Porque a Bíblia nos ensina que as suas ovelhas conhecem sua voz. E é algo muito peculiar. Ela diz que eles não só conhecem sua voz, elas o seguem. Entendeu? Então ela chama e elas vão atrás dele. Qual o lugar, irmãos? Entenda isso. A ovelha, ela se sente mais segura quando está no rebanho. Entendeu? É por isso que elas estão em grupos, né? É mais fácil de se defender, tem uma série de outras circunstâncias que eu vou dizer assim que são naturais. Só que é incrível porque quando o pastor chama, elas não querem mais saber uma das outras. Elas vão atrás. Então, será que quando você ouvir essa voz, ou quando você ouve essa voz, você tem o mesmo comportamento? Giovânia, né? Vou atrás, meu irmão. Não quero nem saber quem está aqui. Eu vou atrás. É o meu bom pastor me chamando. E é incrível porque ela fala assim também, né? As ovelhas não seguem estranhos. Fugirão dele porque não conhecem a voz do estranho. Romanos capítulo 10 diz assim, né? Quem crê nele não será confundido. Ou seja, elas não têm dúvida de que é o bom pastor chamando. Entendeu? Elas conhecem, elas têm intimidade. Elas sabem quem é. E elas sabem aquilo que ele proporciona. Segurança, cuidado, encaminhar para bons pastos, evitar cair em buracos, defender dos agressores. Você entende isso? Você entende isso? Lucildo. Né? Salmo 25, capítulo 4, a palavra de Deus diz assim, ó. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Aí verso 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, o meu Salvador. E a minha esperança está em ti o tempo todo. Você tem essa verdade hoje no seu coração? A sua esperança está totalmente em Jesus o tempo todo. Você sabia, olha o que eu vou falar agora. Você sabia que dentre tudo do que se pode acreditar, o cristão é o único que crê em um Deus que fez o sacrifício pela vida dele? Olha a informação que eu estou te dando. Tudo que se pode acreditar, certo ou errado, entendeu? O cristão é o único que crê em um Deus que deu a vida por ele. Um Deus que se sacrificou pela vida da ovelha, digamos assim. Você sabia disso? Todos os outros, vou colocar entre aspas, deuses com D minúsculo, que não são deuses. Eles são deuses em que há consagrações, né? Consagração, entrega, consagração, entendeu? E Jesus é diferente. O nosso Deus é diferente. Porque é o único que se entregou por você. Entenda? Leva isso no coração. É o único. Você já pensou em Deus? Eu não sei qual a visão que você tem de Deus. Eu sei dizer a minha. Mas você já pensou em Deus se entregando por você, especificamente por você? Já parou para pensar nisso? Não, o que é que eu acredito que Deus? Não, Deus é tudo, é maravilhoso, é bondoso, é infinito, é poderoso, é Deus grande, é onipresente, onipotente, onisciente. Tal. Esse Deus, ele se entregou por você. Por você. Por você. Se coloque em um lugar onde você fala assim, não, peraí, eu acredito em Deus. Não, acredito. Ele se entregou por mim. Então esse é o bom pastor. Ele não é o assalariado. Independente do problema que você passe.
independente da situação que você esteja, independente do perigo que você se envolva. A Bíblia diz que o assalariado, ou seja, aquele que não é pastor, ele vai embora, ele corre, porque ele está em perigo. Mas que o bom pastor não, ele fica e encara. Sabe por quê? Porque ele já fez um sacrifício, ele fez um sacrifício pela sua vida. Leve esse entendimento também no coração. Que essa verdade, como eu disse ainda agora, quando eu falei agorinha sobre você acreditar em algo, e falei sobre a questão da porta, sobre uma única entrada, sobre um único acesso. No aprisco, lembra? O aprisco é um muro de pedra onde tem uma porta, onde esse único acesso, essa única porta é Jesus, entendeu? Essa única porta foi quem se entregou por você. Então leva também essa verdade no coração. Essa questão das ovelhas e outros apriscos, né? A Bíblia fala assim, existem outras ovelhas e outros apriscos que no final serão unidas em um só rebanho e um só pastor. O que a Bíblia quer dizer em relação a isso? Significa dizer que tem outro tipo de crença? Não, não tem nada a ver com isso. Essa palavra ela é ministrada, ela está sendo pregada ali aos judeus, entendeu? Por isso a analogia das ovelhas. Ele está instruindo, falando com homens, né? Com homens e mulheres e tal. E todos entendiam o que significava ovelha, o que era aprisco, o que era porta. Não era necessário fazer uma introdução dessa, por exemplo, para que todos entendessem. Só que ele está falando de nós gentios, ou seja, aqueles que não faziam parte da aliança abraâmica. E sabe o que é mais incrível hoje? Eu vi um debate, e esse debate ele falava sobre a questão de judeus convertidos a Cristo, entendeu? Então eles falam assim, não, são judeus messiânicos, não são cristãos, entendeu? Ou seja, eles não queriam abandonar o nome de judeu. Não, faço parte da aliança, mas eu acredito em Jesus, porque para a maioria dos judeus Jesus é somente um profeta, entendeu? Todo aquele que crê, meu irmão, todo aquele que crê será salvo, é a promessa da Bíblia. Todo aquele que crê será salvo. Isso é promessa, está na Bíblia. Então, independente do que você acreditou, ou que você acreditou até agora, até esse exato momento, você pode ter acreditado em algo diferente. Mas se você acreditou nessa porta, se você acreditou nesse bom pastor, se você creu, você será salvo. Bem-vindo ao time, como a gente fala assim, você é cristão, entendeu? Bem-vindo ao time, chamarão você de crente. Aleluia. E eu creio nisso. Eu creio que cada um de nós acessaremos um lugar de entendimento, onde quando você se depara com essa verdade, você passa a acreditar que você faz parte de um rebanho, que no grande dia será arrebatado. Exatamente por esse bom pastor que vai voltar dos céus, meu irmão, para buscar cada um de nós. Amém? Outro aspecto, né? A autoridade de Jesus sobre a morte. João 10,17 fala assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade. Lembra que eu falei agora há pouco sobre a questão do sacrifício? Eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Entendeu? Ou seja, quando a gente olha para essa palavra, isso fala da autoridade de Cristo sobre a morte. Isso fala da vontade de Jesus de se entregar por cada um de nós. Nós todos acho que já sabem, irmãos, e nós estamos vendo uma tragédia, né? Não sei se chamaria de catástrofe ou tragédia no Rio Grande do Sul. Não sei se vocês chegaram a acompanhar isso. Chegaram? E a gente olha para uma situação dessa, a gente não pode achar natural. Entendeu? Você não pode olhar e falar assim, nossa, que acaso, lá no Rio Grande do Sul, está enchendo tudo, está alagando, está desmoronando um monte, está caindo montanha. Sabe, você não pode olhar para uma situação dessa e falar assim, não, está acontecendo lá. Não, podia acontecer aqui, não, em nome de Jesus não vai acontecer aqui mesmo. Não vai acontecer aqui. Entendeu? Não vai acontecer aqui. Sabe por quê? Não que, entenda, por favor, não estou dizendo que ninguém no Rio Grande do Sul não ora, não é isso que eu estou dizendo, entendeu? Mas a certeza do seu coração é que você tem que orar por isso. Senhor, sara aquela terra, cuida daquele povo.
Mas eu falei com meu irmão há 2 dias atrás, e a minha cunhada foi para lá de viagem, chegou lá com meu sobrinho, e eles foram para o supermercado comprar mantimento para estocar, entendeu? Porque havia uma possibilidade enorme de que as chuvas elas choveriam até hoje domingo. Primeiro parecer da meteorologia seria isso, né? Até domingo vai chover direto. Ia chover e estava chovendo mesmo. Falei com ele, estava chovendo direto. Então, aos olhos naturais, havia uma probabilidade enorme de que aquela situação de quarta a quinta-feira fosse se agravar até domingo. Sim ou não? Sim. Só que, quando a gente olha para isso, irmão, a gente não pode achar que isso é natural, né? Já está sendo considerada, se não me engano, a maior tragédia da história, né, do Rio Grande do Sul. Então não é natural. Não é obra do acaso. Não é algo que de repente choveu. Simplesmente assim. Caiu uma chuva e sei lá, a gente se afogou e foi soterrado e tal. Natural? Isso não é natural. O que você está querendo dizer com isso? Irmãos, quando eu falei com meu irmão, eu disse para ele assim, mano, olha, deixa eu falar uma coisa. E eu tenho que falar isso para você. A mão do Senhor está pesando, querido. Entendeu? Os fins dos tempos estão chegando. Os fins dos tempos estão cada vez mais próximos. Cataclismos, né? Ele ensina. Então, nós, como igreja, o que é que nos cabe? Orar por essas almas. Irmãos, infelizmente, e eu falo esse infelizmente com muito aperto no coração. Infelizmente, muitos dentre nós e muitos dos que estão aí fora só vão acreditar nesses momentos de desespero. Infelizmente. Isso pode ser sim uma ferramenta de Deus para esse tempo. Entendeu? Eu conheci uma grande mulher de Deus. Uma grande mulher de Deus. Que o filho jovem, ele era do grupo de louvor, se desviou e caiu no mundo aí, vida fora, entendeu? E esse homem é muito inteligente, trabalhador, e começou a construir muitas coisas. E se hoje eu olho para trás e quando eu olho para a vida desse jovem, até então jovem, e para os irmãos dele, ele se despontou muito assim, mas muito mesmo, muito. Começou a adquirir muito patrimônio, né? E em algum momento, talvez, eu falo talvez porque eu não conhecia pessoalmente, não tive tinha oportunidade de vê-lo, de cumprimentá-lo, mas nunca de conversar. Mas eu tinha um grande amigo que era muito amigo desse rapaz. E na cabeça dele, em algum momento, ele acreditava que Deus estava com ele. Entendeu? Por quê? Por conta daquilo que ele conseguia. Entendeu? Então, por conta daquilo que ele conseguia, ele falava assim, não, porque Deus está comigo. Eu consigo porque Deus está comigo. E ele lá fazendo atrocidade. Uma vida bem maluca, bem maluca mesmo. Entendeu? Mas bem maluca, bem com força, assim, bem maluca. E chegou um determinado momento que esse rapaz ficou enfermo. Com uma enfermidade muito grave. Aquelas que ele literalmente leva para a morte. E eu, no meu afã de tentar ajudá-lo, eu recorri ao meu irmão na época, foi lá em Manaus, e pedi uma força para ele, mano, tá acontecendo assim, tu consegue encaminhar aí para ver, tu conhece alguém? Porque eu me desesperei, porque eu gostava muito da mãe desse rapaz, mas muito mesmo, uma mãe muito querida. Só que o que aconteceu foi quando meu irmão trouxe sem conhecer, sem olhar nada, sem ver a situação, ele trouxe o diagnóstico. Falou, mano, ó, deixa eu falar uma coisa, tá acontecendo o quê? Não, me explica. É assim? Não, meu irmão, isso daqui é assim, ó. Aí falou para ele, olha, eu acho que isso daqui é assim. E falou que é como se fosse uma enfermidade muito grave mesmo, muito grave. Eu falei, caramba, será, cara? Eu falei, rapaz, tá bom. Para encurtar o que aconteceu, esse rapaz foi internado, entendeu? Internado, ele não era casado, já tinha seus quase 30 anos, era um homem solteiro. Ele foi internado e a mãe, né? Agora sim, abre aspas, vou abrir um parênteses. Sempre um excelente filho, assim, no cuidado com a mãe, sempre. Um excelente filho. Isso aí não tinha... Ele não ia ao culto lá, mas ia deixar a mãe ia pegar todo domingo. Eu via lá, isso aí todo mundo via. Mas não entrava, nada, não queria saber de nada.
Mas ia pegar, vinha amanhecido da rua, da farra e tal, e ela pegava a mãe, deixava na igreja, dormia dentro do carro, às vezes, e quando a mãe saía, ia embora, levava. Entendeu? Um excelente filho. E essa mãe, como toda mãe, lembra pode uma mãe se esquecer de um filho... Aí pode uma mãe deixar um filho enfermo, internado sozinho no hospital? Para as mães? Pode? Uma mãe faz... Não, velho, meu irmão, adoeceu, o problema é dele, meu irmão. É assim que a mãe faz? É não, né? Ela tá do lado, né? Ela se mudou lá, começou a morar com ele dentro do hospital. E morar, irmãos, assim, morar, dormir lá, ficar lá. Eu quero ficar com ele, não tem problema, sentei do lado, mas eu não saio daqui, entendeu? E uma mulher de muita oração, intenção, oração. E esse jovem teve não sei se foi tipo uma parada cardíaca, assim, ficou ruim e voltou. E, nossa, nesse momento aí, eu vejo quem é esse bom pastor, sabe? E teve a parada cardíaca, UTI, aí na UTI, voltou. Aí a mãe chegou e falou, filho, agora, fala assim, nossa, imagina, tem horas que você pode ser exatamente a boca de Deus para alguém, sabe? E uma mãe que ama muito o filho, né? Deus, quando você compara o amor com o povo de Israel, ele fala assim, né? Queria ser como uma galinha que bota seus pintinhos debaixo de suas asas. Ou seja, ele utiliza justamente a figura materna por conta de tentar explicar para o homem desse amor. E quando ele voltou, que ele teve consciência novamente, que saiu daquele quadro mais grave, ela falou, filho, deixa eu falar uma coisa para você, meu filho. Eu creio que é uma nova oportunidade do Senhor para você. Com todo amor, ela falou para ele. Eu creio que Deus está te dando mais uma oportunidade. Se reconcilia, meu filho. Entendeu? Boca de Deus, irmãos. O que você acha que aconteceu? Ele se reconciliou. E eu lembro até hoje a mensagem chegando no grupo, sabe? Olha, eu tenho uma... Aí ela, como mãe, meu irmão. Tudo que ela acredita, aquela fé, meu irmão. Seria as tia do coque lá da... Não tem as tia do coque? Mas desse padrão, os caras tinham o cabelo curtinho. E ela... mandou no grupo assim, cara, deixa eu falar uma coisa, fulano se reconciliou. Meu irmão, foi festa. Mas festa dos homens adultos que eram jovens junto com ele, todo mundo celebrando. Aí qual foi o próximo passo a partir daí? Ele morreu. Morreu. E eu falo para você, eu celebrei essa morte, meu irmão. Entendeu? Talvez você não entenda. Mas, cara, eu celebrei tanto, porque ele foi pro lugar reconciliado com Cristo, onde nós estamos aqui hoje falando dele, está nos braços do Pai. Agora, o mais incrível, eu não tenho condições de explicar para você, é quando eu cheguei no velório, eu não conhecia, mas conheci a mãe, lembra? Quando eu encontrei a mãe, como é que você estava? Como é que você acha que estava essa mãe? Tranquila não, sorrindo, meu irmão. Eu nunca vi isso, eu falei, caramba, que isso, cara? Claro, com saudade, né? Tinha chorado, com saudade do filho, sem sombra de dúvida. Mas quando eu falava com todo mundo sorrindo, é gritar lá, cara. Abraçava ela, é gritar com o pai, cara. É que ele conseguiu, entendeu? Você consegue compreender quem é o bom pastor? Você consegue compreender essa oportunidade extraordinária que Deus deu para aquele jovem homem, para aquele homem jovem? Você consegue compreender? Você consegue compreender a possibilidade do arrependimento daquele segundo, daquele minuto a mais dado para aquele jovem? Você consegue compreender? Você entendeu? E pudera cada um de nós saber quando seria esse nosso último minuto, né? Quem gostaria de saber qual seria seu último minuto de vida? Levanta a mão aí. Quem gostaria de saber? Não gostaria de saber? Eu gostaria. Tipo, você aquele último minuto para fazer aquela oração do Senhor, pelo amor de nome de Jesus, Pai, que ora para segurar. Amém. Foi. Entendeu? Foi, entendeu? Mas ia orar para um monte de gente, meu irmão, entendeu? Ia deixar a última mensagem, o último telefonema, né? Porque nenhum de nós sabe, irmãos. Nenhum de nós sabe. Mas a boa notícia é esse bom pastor que utilizou aquela mãe para ser boca de Deus para aquele homem jovem que hoje está nos braços do Pai, acredito nisso. Ele está aqui hoje. Está aqui hoje com a mesma mensagem. Arrependei-vos. Esse bom pastor está aqui hoje, talvez chamando você no seu coração, pelo seu nome. Porque a Bíblia diz que Ele conhece cada uma das suas ovelhas. Não há um fio de cabelo, uma folha. Os cabelos da sua cabeça, você sabe quantos tem, né? A Bíblia ensina sobre isso. Não caiu uma folha, você pode olhar para aquela
sei lá, acho que é uma mangueira, aquela venda não cai em uma sem a permissão de Deus. Se ele não quiser, vai ficar tudo lá. Esse é o grande poder, né, que Deus tem e que está à disposição de cada um de nós. E outro aspecto que eu comecei a falar e acabei puxando para o outro lado, eu estava falando das cadeiras vazias, né? A gente não pode olhar para uma situação dessa, saber que tantos irmãos, né, acabaram sendo acometidos por essa gripe. E quando eu falo tantos irmãos, tem uma irmãzinha magrelinha desse tamanho, bate mais ou menos no meu ombro de altura. Minha filha também, né? A Carla, que está aqui, graças a Deus melhorou essa semana, entendeu? Mas pegou esse resfriado. Meu bebezão gostoso do titio, né? Tá resfriadinho, tá lá no Rio Grande do Sul e tá resfriado, pegou a gripe. Pegou lá, meu irmão, na viagem. Chegou lá mole já, entendeu? Então tantos que amamos, entendeu? E da mesma forma como eu olho lá para o Rio Grande do Sul e vejo que isso não é uma tragédia do acaso, eu não posso olhar para uma situação dessa e falar assim, não, os irmãos não estão aqui, mas isso aí acontece, é gripe. Não, meu irmão, entendeu? Isso eu não posso olhar com os olhos de qualquer jeito. No final dessa palavra, é incrível porque a Bíblia diz assim, ó, verso 19, por causa dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Os judeus ficaram divididos. Uns acreditavam em uma coisa e outros acreditavam em outra, né? Aí, verso 20, muitos deles diziam, ele está endemoniado, né? Falando para Jesus, ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Aí ele dizia assim, meu irmão, esse cara aí, ó, esse tal de Jesus, carpinteiro ali, meu irmão, tá falando essas coisas, isso é tudo loucura. Isso aí, negócio de que ele é a porta, negócio de que acelerado do carro, corre, rapaz. Entendeu? Eu sou pastor também, eu conheço como é que é e tal. Entendeu? Mas quando ele falou isso para aqueles homens, foi um confronto direto. Ele fala assim, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu dou a vida. Mas qual daqueles homens daria a vida por uma ovelha? Daqueles pastores? A finalidade deles era o quê? Ó? Ganhar. Era o sustento de casa. Entendeu? Mas a finalidade de Jesus qual era? Se sacrificar por elas. Totalmente diferente. Então quando eles foram confrontados, ele falou, meu irmão, esse cara tem endemoniado, rapaz, falar um negócio desse. Negócio de vou me matar por uma ovelha, ou seja, não entenderam. Outros, porém, diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Aí o que é que ele está dizendo aí, né? Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Houve um despertar naquele lugar. Houve um despertamento de pessoas que passaram a acreditar, de pessoas que entenderam o que é que Jesus estava falando. Você consegue compreender? Então quando ele fala, pode os demônios abrir os olhos de um cego, é quando você se depara com Jesus e você fala, nossa, eu não acredito, eu estive cego até hoje. Eu tinha uma visão totalmente diferente. Eu acreditava numa coisa totalmente diferente do que eu estou tendo conhecimento agora. E eu creio que passamos por isso quando nos convertemos a Cristo. E eu quero falar para você, quem estava falando ali não era um endemoniado, era o nosso Deus. Entendeu? E esse mesmo Deus hoje ele se apresenta aqui de novo para abrir outros olhos, daqueles que ainda estão com os olhos fechados, daqueles que não conseguiram compreender a visão. Entendeu? Então quando eu olho hoje para o que nós estamos vivendo, né, nessa carga viral aí, tal, o que quer que seja, nem todos foram vírus. Eu não posso ter os olhos fechados para achar assim, não, natural. Todo mundo gripou, mesma coisa, mesma semana. Né? Tem sei lá quantas famílias que estão fora. Entendeu? Na mesma semana todo mundo. Eu tenho que ter os olhos abertos. Entendeu? Os olhos abertos para perguntar para Deus. E se Deus não der uma resposta do porquê, aí eu quero ler com você Isaías, capítulo 53, versículo 4. Isaías, capítulo 53, versículo 4. Abra a sua Bíblia. Isaías, capítulo 53, versículo 4. Nós lemos essa palavra hoje, né? E Jesus falou assim, olha, existe uma porta, a porta sou eu. Né? E o bom pastor ele entra pela porta, entendeu? Todos aqueles que não entram pela porta são ladrões, né? E são assaltantes, são mercenários, enfim.
E quando a gente olha para essa palavra, Isaías 53, capítulo 4. Ladrão e assaltante que ele chama, né? Isaías 53, capítulo 4, verso 4. Todos já acharam? Versículo 4. A Bíblia diz assim, ó: certamente ele tomou sobre si as nossas o quê? Enfermidades. E sobre si levou as nossas o quê? Doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Então, eu quero dizer que esse vírus aí da gripe, quer que seja, ele não entrou pela porta. Entendeu? Não é bem-vindo aqui. A gente não tem parte nenhuma com essas doenças e enfermidades. E por conta disso, eu te convido a você ficar de pé. Eu quero que, com base nesse versículo, pode deixar o versículo aí, por favor, Alan? Isaías 53, 4. Que nós oremos em cima desse versículo aqui, ó. Entendeu? Nós oremos em cima desse versículo por todos aqueles que estão enfermos. Feche seus olhos. Eu não posso terminar essa palavra que fala sobre Jesus, a porta, e não fazer um convite, né, para você que de repente ainda não confessou a Cristo, a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quero te dar a oportunidade de você vir aqui na frente.